Vamos lá, pessoal. Então, voltando aqui, nós falamos da obrigatoriedade do voto, tá? Voto obrigatório sempre, galera. Voto sempre obrigatório. Saída se eu não votar, professor, no dia da prova da OAB. Primeiro, né, justificar. Se eu não votei, deverei justificar. Óbvio, pessoal, que as justificativas serão levadas todas ao nosso conselho seccional. É o conselho que irá analisar aquela justificativa apresentada. Então, assim, em virtude de regulamento interno, cada um estabelece um período para que você apresente essa justificativa. Então, isso não vai cair na sua OAB. Lembre-se que ela é necessária desde que você deixe de votar. É claro, as justificativas poderão ser qualquer uma, né? Você pode ir lá e sentar e escrever. Só que, óbvio, né, pessoal, como eu já citei no primeiro horário, tem justificativas que não vão passar. Não tem como eu justificar, por exemplo, que eu não votei porque eu estava inadimplente na OAB. Essa justificativa não vai colar, ou seja, ela vai ser indeferida. Até porque, para que eu possa produzir o meu voto, lembrem-se, eu tenho que estar em dia com o pagamento das minhas anuidades. Tá? Professor, mas eu paguei integral esse ano, mas ficou uma do ano passado, que eu dividi ela em até 10 vezes, conforme já determina o sistema, caso você queira, e não paguei a de dezembro lá de 2017. Vai chegar no dia da eleição, eles vão puxar lá no sisteminha, né, por meio do seu número de ordem, e falar, você não pode votar. Então, quer dizer, ali você já sai consciente que no ano seguinte, a hora que virar o ano, que gerar a mensalidadezinha, já vai gerar também uma multazinha de 20% sobre o valor de sua anuidade. O bom é que a multa não gera naquele período. Ela gera o quê, pessoal, né? Depois da eleição. E depois da eleição já está praticamente o quê? Em uma outra gestão que tem atualizações, você acaba o quê, né? Pagando uma multinha maior, porque sempre tem reajuste em relação à sua anuidade, tá? Então lembre-se, voto obrigatório. Se não votar, cabe justificativa. Lembrando, pessoal, que se a justificativa não for feita ou não tiver justificativa pela falta do seu voto, multa de 20% sobre o valor da sua anuidade. Perguntinha que foi a do doutor, da doutora ali no começo da aula. Lembre-se, professor, tenho OAB principal e tenho também a minha OAB suplementar. Onde eu voto, professor? Vocês podem escolher, tá, galera? Votou em um, pode justificar no outro sem problema algum, tá? Lembre-se, professor, tenho 2 OABs. Onde eu voto? Em qualquer uma delas, porque já veio questão falando assim, você é obrigado a votar na principal. Não, você é obrigado a votar na suplementar. Não, você é obrigado a votar nas duas. Galera, lembre-se, se tem principal e suplementar, você pode optar o seu voto, tá? Óbvio, justificando na outra o porquê de não votar nela, tá? Então, se cair questões semelhantes a essas, como nós já tivemos em exames passados, fiquem atentos. Outro ponto importante aqui que veio até a aluna nos perguntar aqui no intervalo. Professor, bacharel vota? Não, porque, pessoal, porque lá a OAB é sacana. Ela vai perguntar isso em sociedade também. Ah, bacharel, estagiário vota? Será que bacharel vota? Oh, desculpa, estagiário vota? Eu tô com o bacharel na minha cabeça. Pessoal, esqueça, estagiário não vota, bacharel não vota, só vota advogado devidamente inscrito nos quadros da OAB. Outra 3, em dia, se tiver quebrado, falhado lá, não pagou a anuidadezinha, não vai votar. Agora, caiu essa na OAB, advogado, tá escrito bonitinho, em dia, mas ele foi lá e licenciou-se. O ato de licenciar. Será que o advogado licenciado vota? Não, pessoal. Advogado licenciado não vota. Tá? Então, coloca aí advogado licenciado, porque já caiu essa questão, né? O advogado licenciado não vota. Então, por exemplo, você pode licenciar, vamos supor que você estava lá no seu escritório produzindo seu trabalho, chegou lá o governador de estado e falou, parabéns, você vai ser o meu novo secretário de estado, né? Então, como você terá uma incompatibilidade temporária, você vai lá na OAB e pede seu licenciamento, tá? Então, o licenciado não vota, porque ela fala assim, é obrigatório o voto do licenciado. Não, galera. Então, ele não vota, caiu na prova da OAB, marque tranquilamente, não tem erro, já está à frente, né?
como a gente acertou 2, só falta mais 38, tá? Então vamos trabalhar aquela lá, mais uma de eleição, falta só mais 38 para a gente chegar nas 40. Esses pontos, pessoal, são bastante importantes nas eleições, tá? Tanto os critérios impugnatórios como também de quem produz o voto. Estas circunstâncias, como nós já debatemos com vocês, elas começam aqui nos nossos estados, dentro dos nossos conselhos seccionais. Requisitos esses, como já estabelecidos para vocês, artigo 63 do nosso Estatuto da OAB, tá? Professor, temos também as eleições não só nos estados, né? Não é só nós, advogados, que providenciamos nosso voto na segunda quinzena de novembro. Temos também o que, pessoal? Essas eleições que ocorrem lá no Conselho Federal. Tá? Vai haver algumas divergências, professor, em relação às nossas eleições? Sim. Só rapidinho, esqueci de outro detalhe aqui. Deu agora um branco e voltou. Galera, a eleição nos estados ganha-se a chapa pela maioria dos votos válidos. Lá vai que esse trem cai, elas falam, o professor não falou. A eleição, nas eleições dos estados, ou seja, os conselhos seccionais, ganhará a chapa pela maioria dos votos válidos. É porque lá no federal é diferente, então a gente já cita lá. Então aqui, lembre-se, estado, conselho seccional, maioria dos votos válidos. Maioria dos votos válidos, beleza? Então excluímos o bacharel, excluímos o estagiário devidamente inscrito na OAB, né? O bacharel é até triste, né? Porque ele fica no meio do campo ali, né? Não é mais estagiário e também não é ainda advogado. Isso aqui que é o bacharel. Fala baixinho, né? Bacharel, né? Não, agora você advogado, né? Acho que sou advogado. Nem trouxe minha carteira hoje. Você pegou, você sabe, né? Pegou na carteira, tá aprovado. Vocês vão passar. Eu tenho certeza. Tá. Vamos lá. Pessoal, Conselho Federal. Que energia para ser energia. O que vai mudar no Conselho Federal, pessoal, em relação aos nossos detalhes nas eleições? Bem tranquilo. Conselho Federal, primeiro, eleição dia 31 de janeiro. Eleições, dia 31 de janeiro. Eleições dia 31 de janeiro. Posse, 1º de fevereiro. Ela é tranquilo, né, pessoal? Lá só vota os conselheiros federais. Tá bem mais tranquilo aqui. Imagina, é todo o estado. Apesar que aqui é bastante rápido, né? As eleições acontecem a partir das 9 da manhã. Mais tardar, elas encerram às 17. Mais tardar, 19 horas. Na maioria das vezes a gente já tem resultado, porque tudo é urna eletrônica. Então, o repasse de informação é bastante rápido. Tá? A gente é chique, né? Usa urna eletrônica. Desde que não seja naqueles períodos, né, pessoal, que existam eleições partidárias. 2018 foi período de eleição partidária, aí tem acho que 120 dias antes e depois as urnas ficam guardadas, né? E em virtude disso, aí o TRE não cede. Por isso que a última foi em papelzinho, né? Que lá vai com, mentira, a última foi em papelzinho. Já estou explicando que nesses casos, né, em virtude do período de eleição, eles não cedem. Então vamos lá, pessoal. 1º de fevereiro, então, é a posse, lá tranquilamente, do Conselho Federal. Como que é a composição de chapa lá, pessoal? Lá nós temos, eu acho que 280, né, lugares na chapa, composição e integra. Tô brincando, pessoal. É só 5. A outra já olhou ali e falou, pronto, já não vou passar. Pessoal, só brincando, só para descontrair. Lá é mais fácil, por quê? Até para nós assimilarmos. A eleição lá concorre uma diretoria, tá? Diretoria composta de 5 cargos, tá? Presidente, vice-presidente, secretário-geral, adjunto e tesoureiro, tá? Fechamos lá os 5 cargozinhos, pessoal, nós poderemos o quê, né? Reivindicar o registro da nossa futura chapa constituída. Lembre-se de um detalhe fantástico que nós temos, que já foi cobrado em primeira fase de OAB. Na composição da chapa, galera, óbvio, um deles será aquele que irá se candidatar a presidente. Aquele que se encontra como candidato a presidente, a lei determina que não há necessidade que ele seja conselheiro federal eleito. Repetindo, eu tenho 5 integrantes lá na minha chapa. Lembrem-se, aquele que concorre a presidente, a lei nos traz que não há necessidade que ele seja conselheiro federal eleito.
Agora o restante, pessoal, vice, secretários e tesoureiros têm que comprovar no momento do registro que são o quê? Conselheiros federais eleitos, tá? Porque às vezes cai alguma informação. Oi? É que eram, tá? Então, por exemplo, professor, posso me candidatar sem problema algum, desde que eu já fui o quê? Conselheiro federal eleito pelo Conselho Federal. O único que é exceção é a figura do presidente, tá? Por que isso, professor? Olha que interessante. Aquele que se candidata a presidente de uma chapa para concorrer ao Conselho Federal, o artigo 67, do próprio Estatuto da OAB estabelece que ele pode registrar sua candidatura em até 6 meses antes da eleição, tá? Então, se você observar, a maioria das chapas que concorrem lá no Conselho Federal, o que concorre a presidente, pessoal, ele não é conselheiro federal eleito, certo? Então, o que acontece? O presidente que irá concorrer às eleições nessa chapa, lá na determinada chapa de diretoria, ele pode, caso ele queira, registrar a sua candidatura em até 6 meses anteriores à data da eleição. O restante da chapa, 30 dias anteriores, tá, pessoal, às nossas eleições. Artigo 67 do Estatuto da OAB, tá? Oi? Sim, pode ser indicado, ocupar outras vagas, né? Nós tivemos, por exemplo, né, pessoal do Ministério Público que já concorreu a presidente de diretoria, entendeu? Então, como ele não tem essa intervenção, ele pode se candidatar antes, caso ele queira, já para o quê, pessoal? Barganhar e votos, né? E trabalhando. E outra, pessoal, essa perguntinha caiu, acho que em 2013, salvo me engano, uma prova bem mais antiga, que ela falava o seguinte: para que a minha diretoria possa se registrar lá e candidatar a uma eleição, necessitamos possuir apoio. E a lei fala assim, ó, apoio de no mínimo 6 conselhos seccionais. Então, notem que o trabalho aqui é árduo, não é simplesmente ir lá e se candidatar. Eu tenho que ter apoio, a lei determina, é obrigatório o apoio de no mínimo 6 conselhos seccionais. E lá na prova veio assim, ó, apoio de no mínimo 6 conselheiros seccionais. Fiquem espertos, pessoal. A FGV adora fazer isso, tá? Você lê rápido, matei. É 6 conselhos, ou seja, 6 estados. Então tem aqui, é tenso mesmo, pessoal. Então, repetido, deverei possuir o apoio de no mínimo 6 conselhos seccionais, tá? Perfeito, tá? Então, bonitinho, professor. Um dos requisitos que eu devo ter o apoio de, no mínimo, 6 conselhos seccionais. 3, pessoal, lá no Conselho Federal, usa-se na composição dos votos maioria simples. Na composição de votos, utilizará a sua análise pela maioria simples. 50% mais 1. Então, não misturem, né? Aqui nós temos o quê, pessoal? A maioria dos votos válidos. Lá nós discutimos maioria simples. 50% mais 1. Tá? Lá no nosso Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso, boa. Já ia falar sobre isso também. Ótima colocação. Ex-presidente vota, galera, na eleição? Tá. Não vota. Não vota. Tá? Os ex-presidentes têm direito a voto, eles só terão voto nas sessões, tá? Tanto do pleno como órgão especial. Muito ótima colocação. Ex-presidente não vota nas eleições, tá? Seria bacana também, né? O cara já deu uma puxação nele. Não vota, tá, pessoal? Porque imagine o voto dele valendo um estado, né, cara? Então ele não vota, ele não... Pode ter apoio, aquele trabalho político, né? Mas ex-presidente nas eleições, ele não vota, tá? Ah, professor, mas já sabemos que os anteriores a 94 têm esse poder de voto nas sessões, tanto do pleno como órgão especial do pleno que estudamos, tá? Boa.
Lembrem-se que o voto aqui, pessoal, ele é individual, tá? Os votos aqui no Conselho Federal para as eleições, ele será individual, tá? Lembre-se que nós falamos que lá nas sessões o voto é por delegação, né? Cada estado profere o seu voto. Nas eleições é exceção. O voto ele será na formalidade individual. Então nós vamos sentar lá os conselheiros que vão votar normalmente, que é eles que votam, certo, pessoal? Cada um produz o seu voto em relação àquelas respectivas chapas que estão concorrendo às eleições. Lá muitas vezes, na maioria dos casos, são duas chapas, não passa disso, se a gente observar as eleições, só a nível de conhecimento, tá? Por quê, pessoal? São bastante requisitos pesados para que eu tenha a oportunidade de concorrer, tá? Imagine você ter que correr atrás de 6 estados para requisitar apoio, né? Então, notem, eleição lá um pouquinho diferenciada, temos maioria simples, eleição dia 31, posse no dia 1º. Lembrem-se sempre que lá só votam os conselheiros federais e esses votos são proferidos de forma individual, tá? Lembrando que na chapa temos a mesma composição, a exceção é o artigo 67, parágrafo único, que fala que aquele que irá concorrer a presidente não há necessidade de ser o quê, pessoal? Conselheiro federal eleito, tá? Professor, e se for? Sem problema algum. Ele fala que não há a necessidade. Porque às vezes de FGV eu espero tudo. Ele fala, não, é obrigatório. Ele fala, não há a necessidade, tá, pessoal? Então tá lá bem descrito no artigo 67, parágrafo único do nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Beleza, galerinha? Então, esses pontos importantes que nós temos que fixar sobre as nossas eleições da OAB. Vamos que vamos, então, pessoal. Outro ponto aí, vamos anotar. Eu sei que vocês estão gastando caneta aí, adoro que vocês gastem caneta, porque aí vai estar a aprovação de vocês, está desamarrado em nome de Jesus. Sociedade de Advogados, vamos lá. Sociedade de Advogados. Nós já falamos na aula passada, lembra? Como compõe, quem que participa, quais são os requisitos para ser integrante, artigo 63. É o mesmo. É que ontem eu só falei para a gente explicar como que funciona a estrutura do conselho seccional. É a mesma. Vamos lá, pessoal. Sociedade de Advogados. Foi até novamente a doutora perguntou ali, pessoal, básico, pelo amor de Deus, não erre isso na prova da OAB. E toda vez quando cai sociedade, a OAB pergunta e eu vejo aluno errar. Pessoal, quem que pode ser sócio de uma sociedade de advogado? Pronto, não tem exceção, não tem pelo em ovo, não tem, galera, não tem. Porque assim, tudo no direito, né? Kleber gosta de falar isso, né? Tudo no direito tem exceção, não sei o quê, né? Agora que tá tomando Herbalife, está emagrecendo, não sei o quê. Eu fiquei sabendo, já me deduraram aí, que ele fica desenhando eu aqui no quadro. Deixa ele, vou entrar com a ação quando ele... Pessoal, não tem exceção, pelo amor de Deus. Sociedade de advogados é constituída por advogados inscritos na OAB. Não tem exceção. Se só prova, como já tivemos lá, acho que foi 2000, foi a primeira unificada, CESP. Se vier falando de bacharel, esqueça. Bacharel não pode ser sócio. Porque quando eu falo em sociedade, galera, a gente leva o tal da lógica pro dia da prova, né? Ah, mas meu amigo formou e ele juntou com um outro amigo que é advogado e ele ainda não passou. Eles têm uma sociedade. Pode ser uma sociedade de fato. Tá? Porque muitas vezes acontece. A gente quer levar essa lógica para a prova. Ah, mas meu amigo, cara, meu amigo tá ganhando dinheiro pra caramba. Ele é estagiário ainda, professor. Mas ele manja pra caramba, peticiona bem. Aí ele já falou com um advogado X lá, eles têm uma sociedade e tal. De fato. Tá? Porque sociedade devidamente registrada somente de advogados, tá? Então, pessoal, eu até brinco bastante, depois a gente vai discutir lá à frente, na outra aulinha, algumas questões, e lá tem uma questão que caiu nesse sentido, porque vem lá, alternativa A. A sociedade de advogados é composta por advogados devidamente inscritos nos quadros da OAB, ponto. Aí o cara já leu, não, já deixa tipo uma bolinha, uma setinha, é essa. Mas vamos dar uma lida nas outras aí, B. Poderá integrar uma sociedade de advogados, o advogado devidamente inscrito e o estagiário em dias com o pagamento da sua anuidade. Aí o cara, caraca, velho. Aí parece que alguma coisa do nada vem assim, alguém me falou que o estagiário que está em dia também...
Sabe? Parece que vem um, né, um infernozinho. E parece que tá falando aqui. Fala, não, mas é a letra A. Não, eu vou a letra C. Aí vem lá. Será o advogado devidamente inscrito, consequentemente o bacharel em direito? Aí você já vem, mas meu amigo é bacharel e ele tem uma sociedade lá que aquele cara tá. Aí começa, você tá entendendo, pessoal? Então, quando for assim, não tem erro. Onde que eu vou encontrar essa determinação hoje, professor? Existe alguma lei específica, algum provimento federal que regulamenta a sociedade de advogados? Sim, é o provimento 112 de 2006, tá? Isto, pessoal, é um provimento federal, tá? Então, professor, quero dar uma lida e tal, não tem problema, joga lá no Google, Provimento Federal 112 de 2006. Este é o provimento que regulamenta a criação de uma sociedade de advogados. Por que você vai lá no estatuto, pessoal? O estatuto ele é muito breve, né? Ele te dá artigo 15 ao artigo 17. São 3 artigos aí, então ele não traz todas as características que muitas vezes a prova da OAB pode lhe cobrar. O básico está aqui no 15 e 17, nós vamos trabalhar. Mas necessita termos um pouquinho mais de conhecimento em algumas circunstâncias específicas. Primeira e básica, tá lá. Você abre o artigo 1º do próprio provimento, ele fala: poderá compor a constituição de uma sociedade de advogados, advogados devidamente inscritos nos quadros da OAB. Tá, pessoal? E acabou. Não tem bacharel. Às vezes você coloca lá o empresário, às vezes você coloca lá o estagiário. Ninguém, galera, pode ser incluso e registrado nessa sociedade. Óbvio, se eu incluir, no momento que eu reivindico o registro, pessoal, não haverá autorização, não haverá homologação daquele registro. Ou seja, você não conseguirá criar a sua sociedade por descumprir um quesito básico do provimento federal, que já determina que eu deva ser o quê, pessoal? Um advogado inscrito nos quadros da OAB. Primeiro passo eu cumpri, chamei o meu colega que passou na OAB, chamei outro colega, vamos criar a nossa sociedade. Segundo passo, galera, gravem isso. O local de registro da minha sociedade. Passe e vira, a OAB pergunta. É na própria OAB, galera. O local de registro da minha sociedade é na própria OAB, ou seja, no meu conselho seccional. Quero criar minha sociedade? No nosso caso, vamos ali na Avenida do CPA, vamos efetivamente fazer o nosso contrato social lindo e maravilhoso e efetivar o registro aonde, pessoal? Na OAB. Apaguem da mente de vocês junta comercial, porque a tal da junta comercial parece que carrega, né? Empresa junta comercial, empresa junta comercial, pessoal, não tem junta comercial no nosso estudo, no nosso OAB, esqueça, junta comercial. 2, não tem cartório de registro de pessoas jurídicas, tá? Oi? Isso, o que acontece? A subseção que tem conselho, ela pode recepcionar, recolhe a documentação e manda aqui para a capital, ou seja, para o nosso conselho seccional. Então desafoga também muito trabalho. Então lembre-se, pessoal, junta comercial, cartório de registro de pessoas jurídicas está fora, tá? Nós vamos efetivamente reivindicar o registro da nossa futura sociedade no conselho seccional, ou seja, na nossa OAB, tá? Primeiro passo, então, não esqueça, registro na OAB. Então, quem cria o nosso futuro CNPJ é a OAB, tá? Você vai ter seu NPJ, lindo e maravilhoso, pode fazer umas dívidas em banco, né, pessoal? Uns financiamentos. Quem que vai fazer a revisional? O próprio escritório, se não pagar, né? Então, ter toda a vantagem de ter uma sociedade de advogados. Isso. Aqui é muito importante, galera. Montei lá o nosso contratozinho, fui lá e reivindiquei o meu registro. Claro que nós, nesse registro, pessoal, e nessa documentação, a gente vai ter que cumprir alguns quesitos básicos. Primeiro deles, sabemos que todos têm que ser advogado. Segundo deles, pessoal, não é admitido nome fantasia no registro da nossa sociedade. Então, não tem como colocar lá, né? LAC, Sociedade de Advogados, né, pessoal? Salvo se o LAC for as iniciais, por exemplo, pessoal, dos sobrenomes dos sócios. Aí há a possibilidade de nós colocarmos de forma abreviada. Agora, se nós utilizarmos, pessoal, nomes fantasia, vocês não conseguirão registrar a sua sociedade. Então, coloca aí, o nome fantasia é proibido no registro. Também conhecido para os advogados ricos do direito empresarial como denominação social. FGV é meio sacaninha, né? Ela às vezes não fala nome fantasia, que todo mundo sabe, né?
ou nome fantasia, ou também conhecido como denominação social. É terminantemente proibido. Denominação social. Beleza, professor, fomos lá, reivindicamos o registro da nossa sociedade, já incluímos o nosso nome bonitinho com quem, pessoal? Com razão social. Razão social, nome ou sobrenome de no mínimo um dos sócios, né? Professor, a minha sociedade tem 20 sócios, todos querem o sobrenome. Faz uma folha 4 como cartão de visita, não tem problema algum, né? Coloca lá. Soares, Pereira, Figueira, né? Zablowski, advogados, né? Não tem problema, tá? Sem problema algum. Lembrando que nós vamos trabalhar também os critérios de publicidade. Em toda divulgação, lembrem-se da sociedade, ali deve conter o quê, pessoal, né? O número de registro da sua sociedade nos seus cartões de visita e aonde você propagar a publicidade da sua sociedade, tá? Então, a sociedade devidamente registrada na OAB, ela possuirá também o seu número da ordem, como vocês, se Deus quiser, daqui 60 dias terão de vocês, tá? Então lá, professor, meu número é, sei lá, 31 mil, ótimo, da sociedade pode ser, sei lá, não sei que número nós estamos lá de sociedade, sei lá, 9 mil, beleza. Tá? Ela tem um número específico. Então, quando você pega os cartões de visita, pessoal, é obrigatório que tenha a divulgação deste número de registro da sociedade, ou tão mesmo a inclusão, o quê, pessoal? Do número de registro de um dos sócios, que eu posso lá com você. Sociedade tal, aí lá eu fazer lá no cantinho, Silvio Soares, né? Sócio, incluir o número do meu registro. É obrigatório nas publicidades, nós vamos trabalhar isso e também já foi cobrado na OAB. Tá? Se alguém entrega cartão de visita para você que não tem número de nada e está escrito lá sociedade, pode ter grande chance de ser uma sociedade de fato, né? Uma sociedade que não possui nenhum critério de registro na OAB. Isso pode trazer sérios problemas. Primeiro na prática e segundo na prova da OAB, porque estes sócios podem responder procedimento disciplinar. Tá? A gente vai explicar o porquê para vocês, porque não há o registro e é obrigatório esse registro. É mais fácil vocês trabalharem em conjunto de forma individualizada do que criar sociedade de fato, tá? Porque pode trazer diversos empecilhos. Inclusive, aquele que não gosta da sua cara vai te denunciar na OAB e vai abrir um processo disciplinar contra você, que vai gerar uma pequena dor de cabeça, tá? Isso. Há necessidade sim, pessoal, nas publicidades sempre que divulgadas, né, o número de registro da sua sociedade, coisa que muitas vezes nós não cumprimos hoje, principalmente nas redes sociais, que nós vamos trabalhar um pouquinho à frente, hoje elas são autorizadas, cumprindo alguns pequenos regramentos, que muitas vezes na prática também não são cumpridos, né? Tem uns legais assim, você está com o seu nome sujo? Clique aqui, né? E você clica, abre lá, né, o site do escritório. Então a gente vai trabalhar um pouquinho também com essas circunstâncias. Pessoal, outro ponto importante que nós temos aqui no provimento 112, que eu quero que vocês fiquem bastante atentos. Ótimo, professor. Não posso denominação, não posso nome fantasia. Sempre razão social, nome de no mínimo um dos sócios. Beleza. Efetivamente, incluir esses requisitos, professor, lá no meu contrato. O que mais nós deveríamos ter que hoje é exigido pelo provimento 112 e OABs antigas já nos cobraram? Quando nós falamos de morte dos sócios. Passe e vira, eles falam da tal da morte do sócio. E eu sempre brinco que uma sociedade hoje, pessoal, ela mudou bastante. Antigamente, quando nós falávamos em sociedade, eu vinha o professor de direito empresarial aqui de vocês, falava assim, ó, sociedade é uma composição, um conjunto de pessoas, 2 ou mais pessoas. Hoje, nós já temos exceções, né? Nós temos a sociedade unipessoal. Mas, às vezes eu gosto de ter sócios, né? Cheguei lá e falei, não, eu tenho um amigo gente boa. Na realidade, ele é ótimo em peticionar e eu odeio peticionar. Eu não gosto de trabalhar, mas eu tenho a grana, mas eu sou advogado também. Então, vou chamar o cara e deixo ele fazer o serviço pesado, entro com dinheiro. Beleza, é um critério, porque você cumpre os requisitos básicos. Ambos são advogados. Só que o seu colega, um belo dia, vem aqui assistir aula na LAC para atualizar um pouquinho algum determinado conteúdo, descendo as escadas, ele bate a cabeça na escada, sai rolando, dá um traumatismo craniano, ele vai pronto-socorro de Várzea Grande e morre no caminho. Você fica desesperado, porque você não sabe como ficará o seu escritório. Beleza. O OAB lhe pergunta, e se o nome belíssimo daquele advogado, falecido e era o seu sócio, se mantém na composição da sociedade? Professor, eu sou obrigado a excluir essa nomenclatura? Conforme hoje o provimento 112, o que eu deveria fazer? Galera, 3
3 vezes a OAB já nos perguntou isso. Eles gostam de perguntar da tal da morte. Primeiro, lá no provimento 112 ele é bastante claro. Em caso de falecimento, pessoal, a nomenclatura da sociedade pode ser mantida, vírgula, desde que tenhamos autorização expressa em contrato, tá? Então, a maioria dos contratos que nós firmamos hoje, pessoal, nós trazemos essa orientação, até um critério de segurança para a sociedade. Nós sabemos que no Brasil é complicado manter uma sociedade. Imagine quando você começa a mudar os nomes dessa sociedade. Brasileiro é complicado. Você passa todo dia, ele vê ali Soares e Pereira, advogados. Todo dia, um prédio lindo e maravilhoso. Um dia você passa, tá Pereira e Pereira. Falou, certeza que já tem rolo aqui, ó. Ou estão querendo dar o cano, ou já estão querendo mudar o CNPJ, ou algum advogado já caiu em alguma operação, aí já trocaram o nome para não sujar. A gente nunca imagina que alguém faleceu e nesse intuito... Então, pessoal, isso já foi comprovado. Há muitas vezes prejuízo para a sociedade. E, em virtude disso, o provimento lá em 2006, pessoal, já nos estabeleceu essa regrinha, tá? Aqui a gente está discutindo direitos, né, pessoal específicos, critérios sucessórios. Isso poderá ser debatido posteriormente. O que nós temos que guardar para a nossa provinha da OAB é que nós temos sim a possibilidade da mantença daquela nomenclatura, desde que tenhamos o quê, pessoal? Previsão expressa em contrato, tá? 3. Ainda continuando falando de morte, pessoal, eu peço que vocês tomem cuidado, porque se eu falo de morte, eu posso também ter o quê? 2 ou mais sócios dentro da minha sociedade. Tá lá o meu sócio, chamei mais 2, 3 pessoas, nós somos em 5 sócios, professor. Ótimo. Brigamos, de repente, falamos, não, vou ficar só com um sócio. Fizemos alteração do nosso contrato, protocolamos bonitinho lá na OAB, a OAB homologou, lindo e maravilhoso, ficou só eu e meu sócio. Só que o que acontece, pessoal? Meu sócio veio na LAC, capotou e morreu aí na frente. Tava entrando, o portão caiu em cima dele e ele morreu na hora. Tipo o professor Luiz escutar isso no outro dia, RH. Tô brincando. Então, notem, pessoal, fiquei sozinho, tenho sociedade, a OAB me perguntou, o que vai acontecer com a sua sociedade? Continua? Fecha? O que eu faço? Qual que é a previsão estabelecida hoje no provimento? Primeiro, galera, o provimento 112 é um provimento antigo, né? Ele é de 2006. À época, nós tínhamos 2 saídas que o provimento nos trazia. Primeira delas, se eu tenho 2 sócios e no falecimento de um deles, nós devíamos requisitar a inclusão de novos sócios ou tão mesmo que, pessoal, extinguir a sociedade. Eram as saídas que nós possuíamos à época. Tá? Então, caía na prova do fácil. Tinha 2, um faleceu, ou inclui novos sócios, ou extingue a sociedade. Hoje, nós já temos outras saídas existentes. Por quê, professor? No ano de 2016, tivemos a criação da Lei 13.247, que é a lei que regulamenta o quê, pessoal? As sociedades unipessoais. Então, hoje, em virtude da criação da sociedade unipessoal, que é regulamentada pela Lei 13.247, e também pelo provimento federal 170 de 2016 e o provimento federal 172 de 2016, nós temos a oportunidade, pessoal, de migrar a nossa sociedade em um caso como esse. Migrar ela de uma sociedade comum para uma sociedade o quê, pessoal? Unipessoal. Essa questão ainda não foi cobrada na OAB. A minha preocupação é a seguinte: fiquem atentos em um ponto. Esta migração, pessoal, ela não ocorre de forma automática, tá? Porque os nossos provimentos estabelecem requisitos necessários para que eu reivindique esta migração, tá? Então, tomem muito cuidado. Se cai uma questão semelhante a esse exemplo, esta possibilidade de alternância existe, desde que, pessoal, nós tenhamos a oportunidade de cumprir os requisitos estabelecidos pelos novos provimentos que temos, os 170 e os 172. A migração, ela não é feita de forma automática. E se cair, provavelmente vai estar uma questão falando, né? Que caso faleça no sócio e mantenha só um, ele poderá incluir novos sócios, ou então hoje, em advento da nova legislação, automaticamente a sua sociedade ser o que? Migrada para a unipessoal. Porque às vezes você vem aquele consenso, né? Tô só um, automaticamente ela já migra, porque eu vou continuar a sociedade.
Então fiquem atentos, pessoal. Eu tenho essa possibilidade, mas desde que eu cumpra requisitos estabelecidos pelos nossos novos provimentos. Provimento 170 e provimento 172, ambos de 2016. Posso. Desculpe, pessoal. Há a possibilidade, sim, até mesmo de inclusão, né, de novas nomenclaturas dentro da composição da sociedade, sem problema algum. Então, assim, a maioria, se você tirar hoje um modelo de contrato de sociedade na internet, 99% desses contratos já tem essa previsão expressa, certo? Até para manter essa segurança. Opa, desculpa. Uhum. Em regra, não, pessoal. Não há essa possibilidade, certo? Deve ter tirado uma foto pra gente, achei interessante. Ah, não, tô brincando. Acho interessante pra gente usar de exemplo, né? Porque em regra, não, pessoal, não temos essa previsão expressa em lei. Até discutido, é uma boa colocação. Em memória foi a primeira, eu nunca vi. Uhum. Bem estranha, porque não tem essa previsão em lei, não. Nós temos uma outra também, até aproveitar a oportunidade, que até eu sempre trago, tirei foto e guardo até hoje, que eu passei no interior, não vou citar a cidade, porque às vezes vai alguém que é de lá, fui fazer uma audiência lá, saindo de lá, parei numa padaria, comi um negocinho lá, e tinha uma placa na padaria, na frente da padaria, eu achei muito interessante, por isso que eu parei até para comer. Advocacia e padaria. Eu falei... Aí eu pensei, né, até psicoanação, será que o advogado também é padeiro? Porque tem nada a ver, né, pessoal? Às vezes ele tinha padaria, é padeiro e tal, dona padaria. Não pode de forma alguma, até porque, pessoal, nós vamos trabalhar, existe muito na prática, né? Mas a nível de OAB, em regra, nós não temos essa vinculação. Nós temos até um princípio no Código de Ética e Disciplina, que nós iremos citar, chamado de princípio o quê, pessoal? Dessa incompatibilidade, princípio da incompatibilidade. Que a gente não poderia atuar a atividade da advocacia em conjunto com outras atividades profissionais. Apesar que na prática vocês sabem que isso acontece diariamente, né? Contabilidade, administração e afins. Mas, em regra, o princípio da incompatibilidade estabelece que nós não poderíamos vincular a nossa atividade em outra, tá? Então, para nível de OAB, vocês já estão pensando em fazer isso, né? Faz, né? Mas para a OAB, lembrem-se, galera, nós não poderemos o quê, né? Especificadamente atribuir essa vinculação, conforme hoje o nosso novo Código de Ética e Disciplina. Tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com essas circunstâncias também. Então, temos esse caso da morte, e temos outro caso bastante interessante também, pessoal, que já há um bom tempo não cai, e foi criado um provimento federal para resolver essa situação dentro de uma sociedade de advogados. Professor, lindo, falei em morte, fui lá substituir, alterei contrato, não alterei, mas eu estou lá trabalhando. Só que o que acontece? Hoje, na prática, pessoal, muitas vezes as sociedades começam a evoluir tanto, começam a ter tanto trabalho, que ela acaba captando clientes fora do seu estado. E quando você capta clientes fora do estado, às vezes você tem que ter um deslocamento para ir lá atender, para ir lá no fórum daquele respectivo estado. E às vezes você está aqui e está dando um pouquinho mais o quê? Pessoal de gasto, tipo, todo dia você está lá, aí, fulano, pega o helicóptero e vai fazer carga do processo, aí vai lá, tipo, em Campo Grande e volta. Né? Então, às vezes dá um pouquinho de trabalho. Aí, pessoal, a OAB pode perguntar o seguinte para vocês. Professor, nós estamos localizados em Mato Grosso, matriz registrada linda e maravilhosa na OAB. Só que nós queremos criar uma filial fora do estado. A OAB adora perguntar isso. Posso criar filiais da minha sociedade fora do meu estado? Sim. Posso criar filiais dentro do meu estado? Sim. Sem problema algum, pessoal. Professor, então posso ter minha matriz capital Cuiabá e criar filiais do meu escritório, por exemplo, Cotriguaçu, Sinop? Galera, sem problema algum. Mas qual é a diferença de criar filiais dentro e fora do estado? Esse é o grande empecilho nosso. Galera, lembrem-se, fixem, se nós criarmos filiais fora do estado, gera a obrigação do recolhimento da suplementar.
independente do número de processos. Então, pessoal, não confundam, pelo amor de Deus, a advocacia individual com a advocacia em sociedade. Tá? A advocacia de sociedade criou filial fora do Estado, automaticamente já gera a obrigação da suplementar. Até aí, professor, se cair na prova do AB, eu consigo acertar, vou lá, vou arregaçar. Mais uma, então eu fico com 37. Falta só 37 para chegar, já foi 3 batidas já. Por que nós tivemos grandes polêmicas nos últimos anos, professor, né, da criação do nosso provimento 112 em virtude disso? Primeiro, o provimento 112 de 2006 estabelece... Sim, pode voltar. Uhum. Isso, por isso que a gente falou, você não confundir, porque se for advocacia individual, você pode ter até 5 processos fora do seu estado. Isso para advocacia individual. Você é advogada, certo? Agora, na composição de sociedade, criou filial fora do estado, já gera a obrigatoriedade da suplementar. Por isso, não pode confundir a individual com, entre aspas, a coletiva, ou seja, a sociedade em si, tá? Beleza, professor. Por que nós tivemos essa alternância no provimento 112, exatamente no artigo 7º? Primeiro, porque advogado também, pessoal, tem que fazer interpretações. É óbvio que se for a favor dele, ele sempre vai fazer uma interpretação para ele, óbvio, né? Isso aí não tem o que, até você, né? Vai olhar, não, tá? Matou alguém, matou de que forma, para que você matou? Tudo isso, né? Mesma coisa nós. A hora que o advogado abriu o artigo 7º do provimento 112, falava-se assim, ó, na criação de filiais fora do Estado, gera a obrigação do recolhimento da suplementar. Ponto. Aí o advogado, muito mais que esperto, falou, gente, vamos abrir uma sociedade? Vamos, abrimos, criamos em Mato Grosso. Queremos criar uma filial lá em Mato Grosso do Sul. Eram 10 sócios. Aí ele falou, gente, básico, vamos abrir a filial, pegamos o provimento 112, analisamos os requisitos, os documentos necessários, vamos averbar aqui, né, professor? E, consequentemente, fazer o pedido de inscrição lá. Vai lá, bonitinho, tá aqui, ó, B, já fiz lá a averbação lá, linda e maravilhosa, tá aqui. A hora que chegava lá, quando você abria o pedido, qual que era a filial que eles queriam criar lá? Eles colocavam um sócio. Que fala assim, ó, aquele que criar filial fora do Estado será obrigado a recolhimento suplementar. Mas ele não definia, pessoal, se era todos, se era 50%, se era 50%, se era metade. Não falava. E o advogado, a interpretação dele é o quê? Que ele deveria constar o recolhimento. Mas ele constava da forma que ele entendesse necessário. E isso começou a acontecer o quê, pessoal, a nível nacional? Ia abrir filial, tinha lá 200 sócios, colocava 2, 3, 5 e tal. 1, 2, 3 e tal. Até que os próprios conselhos seccionais começaram o quê, pessoal, a indeferir esses pedidos. A hora que chegava, falava, não, aqui todos têm que recolher. Falou, não, mas a lei não fala, o provimento federal não fala isso. E aí começou a tal da interpretação, né? Benéfica, maléfica, e aí vai. Nesse sentido, pessoal, em virtude das grandes discussões, inclusive judiciais, houve-se a criação de um provimento federal, constituído por 186 artigos, tem que se decorar, para regulamentar essa situação. Brincadeira, pessoal. Nós tivemos um provimento federal, que é o provimento 126 de 2008. Esse provimento foi criado, pessoal, com um único artigo, para alterar o quê? O artigo 7º do provimento 112. Em que intuito? De determinar que hoje, ou seja, né, desde 2008, todos os sócios são obrigados a recolher suplementar. Então, galera, criou filial fora do Estado, se você tem lá 1 milhão de sócios na sua sociedade, 1 milhão de sócios serão obrigados a recolher suplementar. Tá? Oi? Perfeito. Hoje, se você quiser, pessoal, você pode ter 27 carteiras da OAB, tá? Desde que você tenha cacife para pagar suplementares. Deve ser até bom. Ah, queria fazer carga do processo. Carteirinha, por favor. Você, né? Pode escolher. Deve ser bom. Mas, lembrando, né, pessoal, que a suplementar
é o valor normalmente da anuidade naquele respectivo conselho seccional, tá? Nada impede você retirar. Inclusive, pessoas que são bastante atuantes na advocacia individual em outros estados, ou principalmente nos tribunais superiores, acabam reivindicando o quê? Pessoal suplementares, principalmente no Distrito Federal, tá? Nada impede que cada um de vocês tenha isso também. Já vi até advogados que nem necessitam, mas eles tiram para dar um quê, assim, na petição, entendeu? Ele coloca assim, OAB, nananã, DF, nananã, MT. Só, poxa, o cara deve ter altos processos lá no STJ, né? Mas, assim, é um critério individual de cada um de vocês, sem problema algum. Poderá reivindicar, junto com a documentação necessária, a inscrição suplementar nesses outros respectivos estados. Lembrando que, obrigatoriamente, ele vai ser exigido de vocês, na individual, quando eu possuo o quê? Mais de 5 processos fora do estado, tá? Professor, se eu tenho um único processo lá em Brasília, preciso da nossa suplementar? Não, tá? Mas eu quero, sem problema, vai lá, pague a análise e retire. Mas, em regra, mais de 5 processos fora do estado. Na sociedade, por ano, tá, pessoal? Por ano. Na sociedade, lembre-se, criou filial, já gera obrigatoriedade, tá? Isso, fora do estado, pessoal. Criou-se mais de 5 processos fora do estado por ano, acabou. Já gera obrigatoriedade do recolhimento suplementar. Então, na prática, o que a gente está fazendo bastante para evitar o recolhimento quando você tem mais processos? Você o quê, né, pessoal? Trazer associados desses respectivos estados. Então, isso pode dar uma auxiliada aí para você deixar de recolher. Apesar, pessoal, que vou ser bem sincero com você, muitos de vocês acompanham que tem advogados, por exemplo, na sua região, que é Mato Grosso, no seu estado, que tem a OAB de fora, se você jogar o nome dele, às vezes, num TJ da vida, ele tem muito mais que 5 processos. E aí você vai caçar a suplementar dele, ele não tem. E aí a gente vai estudar, será que esse advogado pode ser representado na OAB? Pode. Pode responder processo disciplinar? Pode. E ele vai estar dentro do MESC. O MESC são o quê, pessoal? As nossas sanções, que tem multa, exclusão, censura e suspensão, tá? Então ele pode sofrer uma dessas medidas em virtude de não recolher a sua suplementar, tá? Então a gente vai trabalhar essas circunstâncias com vocês também. Então notem, pessoal, o provimento 126 de 2008 já nos atribui essa circunstância hoje tranquilamente. Todos os sócios da sociedade são obrigados a recolher a sua respectiva suplementar onde nós criarmos essas filiais. Beleza. Antepenúltima prova da OAB, com esse foco ainda, perguntou a vocês. Teve galera que respondeu essa questão. Abriu lá e falou assim, o Silvio possui a sua sociedade em Mato Grosso. Ótimo. Foi lá, registrou, cumpriu os requisitos lindos e maravilhosos. O Silvio foi e abriu uma filial em Mato Grosso do Sul. Registrou, tudo lindo e maravilhoso. Nesse interim, um amigo do Silvio de Mato Grosso do Sul ligou para ele e falou, Silvio, queria que você integrasse a minha sociedade de advogados que eu estou constituindo. Você aceita? Primeiro, o Silvio pode integrar mais de uma sociedade de advogados? Lembre-se, pessoal, aonde eu já tenho, eu não posso integrar outra. Porque se o cara guarda dessa forma, fica mais fácil. Exemplo, se eu tenho a minha matriz em Mato Grosso, acabou, aqui eu não posso integrar outra sociedade. Se eu tenho a minha filial em Mato Grosso do Sul, lá também eu não posso integrar outra sociedade, porque a filial é uma extensão da sua sociedade. Então, onde eu já tenho composição, pessoal, eu não posso integrar uma nova sociedade, tá? E eles são sacanas, sabe o que eles fazem na FGV? Por isso que eu brinco, mas é verdade. Eles colocam assim, né? Fulano de tal é sócio de uma sociedade, vamos supor assim, em Cuiabá, Mato Grosso, pá. Aí fulano de tal foi convidado para integrar uma nova sociedade em Cotriguaçu/MT. Aí, às vezes, você não prestar atenção, aqui sim, porque às vezes você tem alguns municípios que já tem de cabeça, óbvio que vai cair, mas às vezes ele chuta lá uma cidade lá do Paraná, sei lá de São Paulo, e às vezes você não presta atenção. Está no mesmo estado, professor. Você está entendendo? E essa questão já caiu. Teve uma que é lá do Pará, colocou duas, Santarém, Pará, e uma outra cidade, PA. Aí o cara falou assim, cidades diferentes, eu posso ser sócio em mais de uma sociedade. Não. Agora, se eu estou em Mato Grosso, não tenho nenhuma filial, e alguém me convidar, por exemplo, a integrar uma sociedade em Mato Grosso do Sul, sem problema algum, tá, pessoal?
lembrem-se, aonde eu tenho, eu não posso me vincular a outra. Se você segue essa regra, não tem como errar no dia da prova. Aonde eu tenho, eu não posso me vincular a uma outra sociedade. Terceiro ponto aqui também, pessoal, ainda na sociedade de advogados, que é de suma importância. A responsabilidade dos sócios perante a sociedade. Tá? Até comentamos lá no começo da nossa aulinha, né? A responsabilidade dos sócios perante a sociedade. Regra: os sócios responderão de forma subsidiária e ilimitada. Não vai errar na prova marcar o limitada, senão eu vou cortar o pescoço de vocês. Pessoal, responsabilidade subsidiária e ilimitada. Dois, professor, existe alguma diferença que aí na minha prova entre sociedade de advogados e advogados associados? Sim. Qual que é o critério importantíssimo e diferencial entre os dois? Na sociedade de advogados, pessoal, eu tenho um vínculo, certo? Nos advogados associados, lembrem-se, eles só cumprirão responsabilidade conforme o contrato estabelecido. Por que que hoje, na prática, quando eu crio sociedade, eu não quero mais contratar advogados? E quero associar advogados? Porque se eu contratar o advogado empregado, eu tenho que ter recolhimento e carteira assinada. Se eu trouxer o advogado associado, eu trabalho uma responsabilidade sobre meio de um contrato e ele não tem vínculo direto com a sociedade, somente nos atos que ele praticar conforme o contrato estabelecido. Então, por isso que hoje as grandes sociedades já não estão querendo mais contratar advogados. Eles estão trazendo o quê, pessoal? Advogados associados, tá? Porque aí eu vinculo ele por meio de contrato e reduzo o que gastos na minha sociedade. Por quê, pessoal? Ele não torna-se o meu empregado. Então tome muito cuidado com isso se cair alguma questão semelhante na sua provinha. Então, como a sociedade por meio do advogado, a responsabilidade desse sócio é subsidiária e ilimitada, tome muito cuidado na criação da sua futura sociedade, né? Ter sócio não é fácil. Tem que ser pessoas de muita confiança para que não tragam sérios problemas futuros a vocês, tá? Utilização indevida, criação dos financiamentos, negócio aí, então tem que ficar bastante atento. E aqui, pessoal, quando eu falo dessas responsabilidades, nós acabamos por trabalhar alguns outros itens também que não teve foco nas últimas provas da OAB. Então, a tendência é que se nós tivermos questões relacionadas à sociedade, a gente possa ter uma questão sobre esse tema que eu acho bastante importante. Ser sócio de uma sociedade é tranquilo, desde que eu cumpra os requisitos, eu vou e registro a minha sociedade na OAB. Perfeito. Mas pode acontecer de daqui uma semana, de daqui um mês, 2 meses, nós, por exemplo, pessoal, termos a possibilidade de sermos convidados a integrar um cargo público, seja por meio de uma indicação, seja por meio de um concurso público. E isso a OAB ainda não nos indagou em uma primeira fase. O que tem a ver, professor, passar em um concurso público e ser sócio de uma sociedade de advogados? Tudo a ver. Por quê, professor? Se eu integro hoje um cargo no governo, ou eu passo num concurso público, eu posso ainda manter-se como sócio de uma sociedade advocatícia? Essa é a grande pergunta. E aí, pessoal, a gente tem que ficar bastante atento a alguns detalhes. Indicação e concurso público tem grande diferença para a sociedade advocatícia. Por quê? Hoje, pessoal, nós vamos observar 2 espécies de incompatibilidades e elas devem ter influência direta aqui dentro de uma sociedade de advogados.
Quando eu falo em incompatibilidade, pessoal, lembrem-se, não advoga. Incompatibilidade vem de ti, total. Incompatibilidade não advoga. Impedimento, P de parcial. Advogo com restrição. Então, lembre-se, incompatibilidade, você não advoga. E aí que tá, professor. Eu tô lá, tô ganhando dinheiro, mas eu gostei do convite. O governador chegou lá e falou, filho, você vai ser meu novo secretário de Estado. Essa crise ninguém quer, mas tudo bem, vai lá, chega lá. Você vai ser meu novo secretário. Hoje é um cargo que gera incompatibilidade. E a minha sociedade está lá constituída. Aí a OAB pode perguntar, como vai ficar a sua sociedade? Vai sair? Vai pedir uma suspensão? O que você vai fazer? Primeiro, galera, o que nós deveremos observar? Qual a espécie de incompatibilidade que a questão vai lhe trazer? Hoje eu tenho a incompatibilidade temporária, como eu tenho a incompatibilidade definitiva. Tá? Então lembre-se, primeiro passo, observar na questão qual a espécie de incompatibilidade que ela está me trazendo. Incompatibilidade temporária ou incompatibilidade definitiva. Por quê, professor? Primeiro, se a minha incompatibilidade ela é temporária, pessoal, lembrem-se, eu vou ir à OAB e reivindicar o meu licenciamento. Então, se a minha incompatibilidade é temporária, provisória, eu tenho licenciamento. Se a minha incompatibilidade ela é definitiva, a maioria das vezes concurso público, lembrem-se, pessoal, eu vou reivindicar o meu cancelamento. Cancelamento. Qual é a diferença, professor? Isso aqui sempre despenca em prova da OAB. Licenciamento, você não perde o seu número de OAB. Licenciamento, mantém-se o número da sua OAB. Tá? Então, se sua OAB é número 10.000, você continua tendo o número 10.000. Seria como se fosse uma suspensão do ato de advogar por um determinado período de tempo. Tá? Então, vou lá, estou licenciado, protocolo meu pedido, a OAB publicará que a partir daquela data X de análise do seu processo, você se encontre o quê, pessoal, né? Entre aspas, suspenso. Ou seja, não pode produzir o ato da advocacia. Se ainda o produzir, lembre-se, todos esses atos são considerados nulos de pleno direito. Tá? Então, lembre-se, o licenciado não advoga. O licenciado não perde o número da OAB. Tá? Então, ele vai ter sempre o númerozinho dele lá, sem problema algum. Professor, fiquei licenciado por, sei lá, 5 anos, sem problema algum. A hora que fizer o pedido de reintegração, terá novamente o que? Pessoal abaixo da suspensão, irá ser mantido o número de sua inscrição. Tá? Então, este é o ponto crucial. Sim? Boa. No caso do licenciamento, pessoal, por exemplo, hoje os regulamentos internos das OABs, dos conselhos seccionais, estabelecem que o licenciamento ele pode ser tanto com ônus ou sem ônus. Então, às vezes você encontra com algum colega, ele fala assim para você, eu estou licenciado com ônus. Você que tem na cabeça, o que é isso? Licenciado com ônus é quando você deixa de advogar em virtude do seu licenciamento, mas você, pessoal, recolhe ainda anuidade. Porque existem alguns atos que muitas vezes aquele advogado acha interessante mantê-los, não diretamente em advogar, mas que ele esteja vinculado ainda à ordem, que ele pode utilizar das salas da ordem, sei lá, fazer algum peticionamento interno, sem problema algum. Por quê, pessoal? Você continua a pagar a sua unidade. Você sabe que hoje você chegar num local, sentar lá, preciso peticionar aqui. Falou, qual que é o número da sua OAB? Aí joga lá,
Você está licenciado sem ônus? Falou, doutor, infelizmente, você não pode utilizar. Por quê, pessoal? Se eu utilizo ela com ônus, sem problema algum. Eu ainda tenho vários intermédios internos na OAB, só não posso advogar. Agora, se eu licencio sem ônus, que é a maioria das circunstâncias, eu não recolho mais a minha anuidade pelo período de licenciamento. Então, por isso que ele é mais legal, né? Antes de 2010, pessoal, era uma grande discussão que nós tínhamos, porque mesmo licenciado, era obrigatório o recolhimento da anuidade. Agora, graças a Deus, isso já foi definido, tá? Então, o regimento já atribui o licenciamento com ônus ou o licenciamento sem ônus, tá? Então, muitos, a maioria, já reivindica o quê, pessoal? O licenciamento sem ônus. Ah, professor, eu estou licenciado, o que eu vou fazer na OAB, né? Vou lá todo dia, dar um tchau, né? E todo dia na sala da OAB peticionar? Não. Então, caso tenha interesse ou algum vínculo interno, nada impede que você faça o licenciamento com ônus, tá? Então, eu tenho ele com ônus ou sem ônus. Lembrando que nenhum deles eu posso advogar por esse determinado período. No cancelamento, galera, fiquem atentos, tá? Sim? Oi? Não. O que acontece, pessoal? Quando licenciado, você não poderá atuar como advogado nos processos, sem problema algum. Posso manter o meu nome lá, professor, sem problema algum. Você não pode atuar, certo? Porque o seu nome vai estar lá bonitinho. Agora, professor, peticionei naquele processo. Todo ato de peticionamento ele é gerado como nulo. Sem problema algum, sem problema algum. Sem problema algum. Você não pode peticionar, pessoal, fazer acesso, até porque os processos, né, a maioria deles são em análise pública, né, não tem segredo de justiça, sem problema algum. O que você não estará aqui, pessoal, apto, é peticionar, sob pena ainda de responder procedimento disciplinar, tá? E até ser excluído da OAB. Entendi? Não vota, pessoal. Mesmo com ônus, você não vota licenciado, tá? Então, guarde sempre a palavrinha licenciado. Não vota, mesmo com ônus. Então, assim, na prática, é bem difícil alguém licenciar-se com ônus. Mas traz essa oportunidade conforme o regimento estabelece. Era uma grande briga que nós tínhamos, igual dito há anos atrás. Por quê, pessoal? Antigamente, todos eles eram com ônus. Então, mesmo licenciado, você tinha que continuar a pagar. Você falou, não vou pagar por quê se eu não estou advogando? Sabe? Às vezes não estou utilizando de nenhum tipo de serviço ofertado pela OAB. Então, hoje nós já não temos mais esse problema. Só você efetivar o seu licenciamento sem ônus, tá? Aqui, pessoal, prestem atenção, que é o que cai muito na OAB entre licenciado e cancelado. Cancelado, galera, como o próprio nome já diz, você perde o número de OAB, tá, galera? Aqui você perde o seu número. Pois é, aí vem a pergunta de prova. Professor, você vai ter que fazer outra prova, pelo amor de Deus, eu ralei pra caramba. Tudo bem que eu passei no meu concurso, mas professor, não tem problema, eu não vou conseguir, né? Galera, aqui a gente chama de cancelamento bom. Por quê? Não há necessidade de novo exame de ordem. Então, beleza, professor, fui lá, ralei pra caramba, passei na minha magistratura, né? Só que fui lá, cumpri meu papel, estou me aposentando agora, quero reivindicar novamente minha inscrição. Posso, professor? Pode. Vai cumprir alguns requisitos, né, da própria LOMAN e, consequentemente, do estatuto, e você poderá reivindicar sua nova inscrição, sem a necessidade de um novo exame, tá? Só que lembre-se, você vai ter uma nova OAB. Na prática, muitas vezes não traz grande diferença, né? Você é uma pessoa já conhecida, de grandes conhecimentos na sociedade, mas você vai fazer um juramento, uma solenidade, em conjunto com vários outros que estão recebendo a sua carteirinha naquele momento, como se você fosse um novo advogado e tivesse, vamos supor, passado naquele exame, sabe? Então lembre-se, galera, muitos não gostam de cancelar por esse motivo. Por quê? No cancelamento, ele perde a OAB. E tem gente que entende que isso é um ponto negativo. Em que sentido? Poxa, professor, tudo bem, fui lá, passei na OAB, papá, tirei a minha OAB, mas passei no meu concurso público. Eu não queria cancelar, eu queria licenciar, porque a hora que eu voltar, a hora que eu me aposentar, eu queria ter o mesmo número. Porque, vamos supor, hoje ele tem o número, sei lá, 30 mil. Mas ele foi lá no concurso dele, ficou lá, sei lá, 20 anos. Quando ele voltar, pode estar em 80, 100. E às vezes tem uma depreciação, às vezes, vocês sabem, na prática. O que você olha muitas vezes na petição quando você pega ela para ler? Primeira coisa, você vai lá. Qual que é o número da OAB desse rapaz aqui? Ou quando ele te dá um cartãozinho, né? Você fala, pô, mas OAB 30 mil. Que número que tá a OAB aí? Ah, 30.500. Ah, mas tirou a OAB agora. Então,
Pessoal, acontece muito isso na prática. Então tem gente que às vezes fica meio, né, encabulado aqui, mas não tem essa possibilidade. Se você passar no seu concurso, pessoal, o correto e o que está determinado em lei, dependendo desse concurso, é claro, que a gente vai trabalhar com critérios de impedimento, no qual você pode advogar com restrições, né? Salvo esse, vou ter que cancelar, tá? Cancelamento, perde o número da OAB, mas pode se reintegrar futuramente sem novo exame de ordem, graças a Deus. Esse já está com o direito adquirido, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Então pode passar, eu sei que vocês vão passar depois lá na magistratura, MP, defensoria, e depois retornam para a advocacia, né? Só para garantir aqueles 2 milhões por mês, né, pessoal? De honorários nos pequenos processos que vão chegar ao seu escritório, né? Mais uma aposentadoria, né, de uns 100 mil por mês, tá ótimo, né? Tá desamarrado em nome de Jesus, vamos lá. Sim? Pode, pessoal. Por isso que a gente vai chegar agora nesse ponto, porque a gente tem que falar de tudo isso para chegar na tal da sociedade. Professor, então eu já aprendi. Licenciamento, mantém. Cancelamento, retira. Cancelamento não faz novo exame da ordem. Licenciamento, volta com o novo número. Aí nós chegamos ao viés. O porquê saber isso perante a sociedade? Porque muitas vezes você pode integrar um concurso ou pode ser recepcionado por um convite em cargo público e você deixa a sociedade ali de lado. Não é deixar de lado, pessoal. O que hoje impõe os critérios do provimento 112 quando tivermos uma circunstância como tal? Primeiro, se você estiver licenciado, lembrem-se, não preciso sair, me excluir da sociedade. Eu mantenho-se ainda como sócio. Então aqui, galera, ó, no licenciamento, eu mantenho na sociedade. Óbvio, né, pessoal? Participo dos lucros, dos dividendos, só não vou poder advogar, peticionar, tá? Sem problema algum. Então aqui, comunico bonitinho o meu licenciamento, continuo integrando a minha sociedade, só não posso peticionar, não posso advogar. Então caiu na prova da OAB, que às vezes conta aquelas questões desse tamanho, e o importante é só o finalzinho às vezes, né? E pergunta, né? Então lembre-se, licenciado mantém-se na sociedade. Se cancelar a OAB, galera, lembre-se, né? Eu sou obrigado a me excluir, tá? Ou seja, vou pedir a minha baixa como sócio daquela respectiva sociedade. Por isso que é requisito pra caramba. Então, professor, eu vou pirar. Mas tem que saber, pessoal. Então, vai lá. Licenciamento, suspende, mantém número. Cancelamento, perde, não faz OAB. E se tiver sociedade, eu vazo. Né? Porque você guarda assim, não tem como você esquecer. E eles misturam isso tudo numa questão única, você fica igual louco lá no dia da prova. Então, lembre-se. Por isso que tudo tem a ver a sociedade com a integralização em relação à incompatibilidade temporária ou definitiva, tá? Não misture, pessoal. Na definitiva eu não posso ter licenciamento, na temporária eu não posso ter cancelamento da ordem, tá? Beleza. Professor, esses pontos são cruciais para que a gente o quê, né? Tenha esses requisitos inerentes às nossas sociedades de advogados, tá? Para manter-se ou não dentro da sociedade que eu venha a compor. Cumulando isso, pessoal, ainda nós temos outros requisitos bastante importantes dentro da sociedade. Porque para eu ter uma sociedade, muitas vezes, eu necessito o quê? Contratar advogados. Né? Por quê, professor? Professor, eu quero desenvolver, eu quero trazer os melhores advogados do estado de Mato Grosso. Vou lá, vou chamar aqui a galera que formou agora, tem uma galera muito boa, né? De jovens, de raciocínio rápido, que vai atender o meu cliente em poucos segundos, ele vai me dar uma resposta. Quero esse. Né? E hoje você sabe que está evoluindo a sociedade. O cara não está contratando mais aquele cara de 1900 bolinha, não. Ele quer você que está saindo, está com gás, chega lá, arregaça, decora o novo Código de Processo Civil, de cabeça para baixo, vai fazer sustentação oral, não dá nem tempo de respirar, né? Nem pausa. Esse cara é bom, né? E ele te contrata. Só que hoje, pessoal, a OAB bate muito nessa tecla, inclusive na penúltima prova, tivemos essa questão também em 2013, tivemos essa questão na prova da CESP, que foi a primeira prova que nós tivemos unificada, no qual ele cobrava de vocês
Quais são os deveres que você possui, pessoal, inerentes a esses advogados contratados, seja na sua sociedade de advogados, ou seja, tão mesmo, pessoal, na sua advocacia individual? Porque eu, como um advogado individual, eu posso contratar alguém. Como eu também, na minha sociedade, eu posso contratar um outro profissional. O problema, pessoal, que na maioria dos casos, nós não cumprimos com os requisitos necessários. E a OAB bate muito nessa tecla. O que hoje nós conhecemos como os chamados advogados empregados. Até meio um nome pesado, porque muitas vezes quando nós utilizamos, tem gente que não gosta, né? Você trabalha onde? Sou advogado. Ah, você é advogado empregado? Não, eu sou advogado da empresa. Né? Parece que dá uma diminuição de forma alguma. Quando, pessoal, nós trabalhamos com essa característica do advogado empregado, a gente tem que tomar muito cuidado com alguns pontos basilares. Esses pontos, essas características, pessoal, também estão previstas dentro da Lei 8906, que é o nosso Estatuto da OAB, a partir do artigo 18 e seguintes. Lá nós vamos encontrar, pessoal, alguns pontos importantíssimos que hoje regulamentam este advogado perante uma sociedade ou perante uma advocacia individual. Primeiro, para eu falar de advogado empregado, pessoal, nós temos que guardar o primeiro quesito básico, carteira assinada. Tá? É obrigatório, pessoal, a carteira assinada do advogado empregado, porque gera vínculo, professor, né? Ele é empregado desta sociedade ou desse escritório que o contratou, coisa que a gente não vê muito na prática também, né? Então, carteira assinada. 2. Professor, a gente trabalha como camelo ou a gente tem hora a cumprir? Né? Pessoal, penúltima prova, diz que camelo, né? Penúltima prova da OAB nos perguntou. E aí o cara ficou meio perdido lá no horário, no período de trabalho. Ele falou, não, mas quando eu não trabalhava, só isso meus amigos trabalhavam, virava a noite lá. Não, pessoal. Nós temos 2 períodos de trabalho estabelecidos e regulamentados pelo nosso Estatuto da OAB, que devem ser cravados e exigidos também do nosso empregador. O período base que nós temos, que é chamado de período regra, é de 4 horas diárias. Então lembre-se, galera, aquele advogado empregado, bonitinho com a sua carteira assinada, regulamentado perante a sociedade ou escritório, ele terá um período de trabalho regra de 4 horas diárias. 4 horas diárias é o período que esse advogado irá trabalhar. Agora notem, a prova da OAB nos perguntou se esse período ele pode ser alterado. Pode, pessoal, e há definição em lei, no qual nós falamos da conhecida dedicação exclusiva, tá? Na dedicação exclusiva, galera, lembrem-se, pode o advogado empregado atingir até 8 horas diárias, tá? Então, falou regra, 4 horas. Falou na dedicação exclusiva, pessoal, ele poderá atingir até 8 horas diárias. 8 horas diárias. 3. Pessoal, prestem muita atenção no dia da prova. Quanto o advogado empregado vai receber? Baseia-se em que o salário, a remuneração deste profissional. Regra estabelecida na Lei 8906. O salário, ou seja, a remuneração, será analisada por meio de acordo ou convenção coletiva, acordo ou convenção coletiva, ou sentença normativa, acordo, convenção coletiva, ou sentença normativa, salvo os casos em que o Estado possua lei própria, salvo os casos em que os estados possuam o quê? Lei própria. O estado de Mato Grosso é um exemplo disso. Hoje o estado de Mato Grosso tem uma lei estadual, uma lei própria que regulamenta o piso salarial
dos advogados. Então, regrinha, caiu na prova da OAB, lembre-se, é o geral, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. Aqui nós já não mais utilizamos porque temos lei própria. Fantástico, ela trabalha em cima da lei federal, que é o nosso estatuto, 4 ou dedicação exclusiva que atinge até 8 horas. Salvo me engano, no último piso, 4 horas, acho que era 1.440, né? E 8 horas, 2.000, morrendo lá, R$2.500. Então, era a média que nós tínhamos, não sei se foi alterado, agora que eu não acompanhei a última alteração. Só a nível de conhecimento, que isso aí não vai ser cobrado só OAB. Mas lembre-se, galera, temos a possibilidade de ter lei estadual, se não a tivermos, vamos seguir a regrinha. Acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa para regulamentar esse mega ultra blaster piso salarial do advogado empregado. Isso, o que acontece, pessoal? Nós temos que aí ver o amparo, né? Qual seria essa ação reparatória atribuída contra esse profissional, né? Que é a possibilidade, muitas vezes, quando ele integra uma sociedade como advogado empregado, na constituição dos seus poderes atribuídos no processo, pode ter integralização de todos que ali atuam. Então, nesse caso, pessoal, todos aqueles ali que possuem poderes podem ser responsabilizados por danos praticados ao seu cliente. Né? Por isso que a gente indaga muito vocês, até mesmo na inclusão do estagiário com uma autorização dentro dos autos processuais, porque pode se estender também a responsabilidade a estes. Então temos que tomar muito cuidado nessa integralização, acompanhar esses processos para evitar o quê, pessoal? Que tenhamos resultados negativos ou que consequentemente traga prejuízo aos seus clientes, onde todos têm a possibilidade de serem acionados. Isso que acontece. Por isso nós falamos que a responsabilidade, né, dos sócios, por exemplo, ou daqueles que integralizam esta, são subsidiários. Então, como eu tenho a constituição de uma pessoa jurídica, nada impede que ela seja acionada em primeiro momento, pessoal, para trazer os reparos em relação aos danos ora ocasionados aos seus respectivos clientes, tá? Fora aí também as discussões do quê, pessoal? No perímetro administrativo, que aí eu tenho também os nossos procedimentos disciplinares que poderão ser aplicados contra esses profissionais. Perfeito, pessoal. Em regra, nós temos essa regulamentação das verbas e períodos de trabalhos regulamentados pela Lei 8906, que é o nosso Estatuto da OAB. E nada impede, pessoal, que diretamente nós apliquemos também a nossa consolidação das leis do trabalho. Inclusive, lá ela nos traz respaldo em uma das verbas que nós, advogados empregados, possuímos, que é o adicional noturno, né, que ela trabalha de uma forma diferenciada para com a regra que nós carregamos a outros empregados, certo? Isso. O nosso aqui é um pouquinho antes. O nosso é das 8, ou seja, das 20... desculpa, pensei que você falou 22 horas. Isso mesmo, das 20 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Enquanto o advogado, vamos dizer, né, o empregado, entre as comum, ele trabalha entre as 22 às 5 horas do dia seguinte. É até um ponto que eu sempre gosto de trabalhar para o aluno não confundir. Como ele estuda direito de trabalho, que é uma matéria, né, sub-ramo do direito, tipo... O professor Kleber fala aqui, que a gente tem que aprender também para passar na OAB, só para a OAB mesmo, que esse treino a gente não leva para a vida, tô brincando, né, pessoal? Então a gente trabalha um pouquinho essa diferença de períodos, para não confundir no dia da prova. Então aqui lembre-se, galera, temos então, né, regulamentação em relação ao nosso salário, nosso piso salarial, previsão de horas trabalhadas, e lembrem-se sempre também, galera, isso caiu também na penúltima prova, lá em uma das 8 questões. Preciso produzir trabalho particular para o meu chefe? Sou obrigado a atuar em casos particulares daqueles que me atribuem, que estão acima de mim por um poder hierárquico? Nunca, pessoal. Só funciona no papel também na lei, que na prática você vai fazer, óbvio, né? Patrão mandou, você faz. Mas para a prova da OAB, gravem, fixem. Lembrem-se sempre, galera, atos particulares não estão influenciados no seu contrato de trabalho. Isso deveria ser ajustado individualmente com aquele advogado para que ele viesse a produzir o respectivo trabalho e desenvolvesse aquela petição, tá? Isso já caiu diversas vezes na OAB, ainda tem gente que cai nessa pegadinha. Trabalhos particulares não estão envolvidos no seu contrato. Devem ser o quê, pessoal? Vinculados de forma individualizada. Quais são as verbas, professor, que esse advogado hoje ele possui? Quais são as verbas que hoje são determinadas por lei ao empregado dessa sociedade ou desse escritório individual?
A primeira delas é as nossas horas extras, tá, pessoal? Horas extras. Como que é computada as horas extras, professor? Ela é computada em 100% sobre o valor das horas normais. 100% computada em relação à hora normal. Adicional noturno, professor, adicional noturno. 25%. Sendo esse período noturno, como já dito, das 20 horas de um dia, adicional noturno em 25%, sendo o período noturno das 20 horas de um dia, às 5 horas da manhã, óbvio, né, do dia seguinte. Né? Alguém pergunta, professor, é do mesmo dia? Das 20 horas de um dia, às 5 horas da manhã do dia seguinte. 3, pessoal, outra importantíssima informação do advogado empregado. Honorários de sucumbência. Advogado empregado tem acesso, tem direito a honorários de sucumbência, né? Na realidade, pessoal, o advogado empregado, ele nunca, em regra, por lei, foi excluído o direito a honorários de sucumbência. Apesar que, observando na prática alguns contratos firmados aí, exclui essa responsabilidade, esse direito, não poderia, até porque a própria lei nos fala, todo advogado que participou da causa tem direito a receber, nem que seja proporcional, inclusive os honorários de sucumbência. Então, em regra, pessoal, o que nós vamos carregar para a nossa prova da OAB? Os advogados empregados terão acesso aos honorários de sucumbência. Últimas alternâncias que tivemos na lei, que hoje a sociedade ou o escritório de advocacia que lhe contratar poderá ter acesso a esses honorários, desde que exista previsão expressa em contrato. Então, assim, como a lei não estabelece qual é essa previsão expressa e quais são esses percentuais, às vezes a gente tem algumas surpresas nos contratos, né? Fala, não, você vai ser recepcionado pelos honorários de sucumbência dos processos do meu escritório. Mas conforme a previsão contratual, 90% fica para a sociedade e 10% para você. Então, às vezes, a gente depara com algumas circunstâncias como tal. Dizer ilegal, pessoal, não poderia ser, porque a lei não estabelece percentual. Poderia até ser imoral, mas ilegal, né, nós não temos. Então, para a prova do OAB, fiquem atentos nessa circunstância. Ele não deixou de participar. O que nós temos hoje é o que? É uma previsão onde a sociedade ou o escritório que vier ali contratar tem a oportunidade o quê? De participar nesses honorários de sucumbência, né, pessoal? Onde isso deve estar previsto, expresso em contrato, tá? Alguns outros pontos importantes também, pessoal, no caso do advogado empregado, é o seguinte, já falei do item, então, não, então todos, então. Falamos, então, das verbas, das horas extras, 100%, adicional noturno, não participação em casos particulares, a intervenção do horário de sucumbência que ainda ele admite, não tendo a possibilidade hoje das sociedades integrar desde que haja previsão expressa em contrato. Beleza, é isso mesmo, pessoal. Então esses são os itens hoje que nós temos estabelecidos para que a gente possa o quê? Vincular esse advogado empregado, exigindo sempre o cumprimento desses períodos de horários estabelecidos. E por fim, pessoal, mais 5 minutinhos, a gente finaliza aí com vocês. Queria tecer um comentário também para vocês irem com maior tranquilidade sobre as sanções disciplinares. Vamos começar a falar com ela que aí a gente finda na outra. Sanções disciplinares. Sanções disciplinares. Primeiro, galera, esta é dica prova. Sempre cai em prova. Pode olhar lá na prova. Sempre tem uma tal de questão de sanção disciplinar.
O advogado desviou dinheiro, o advogado matou alguém, o advogado passou com o carro em cima de alguém, o advogado tá fazendo firula, tá lá o advogado. Galera, sempre se ferrando no bom sentido. Primeiro, galera, chegou no dia da prova, o que nós vamos fixar para facilitar a nossa vida? Que é muita matéria para estudar. Você vai estudar, tipo, direito do trabalho, aqueles negócios chatos lá pra caramba. Penal, sub-ramo do direito, essas coisas erradas, né? Galera, para nós acertarmos qualquer questão de sanção disciplinar, o primeiro passo é assimilar quais são as medidas, quais são as sanções que podem ser aplicadas ao profissional da advocacia. Pessoal, carreguem com vocês as iniciais. MESC. MESC, 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 MESC. Professor, não é uma merda essa prova, é uma MESC. Por quê? Porque lá, professor, nós vamos guardar todas as sanções que a prova pode nos cobrar. Multa, exclusão, suspensão, censura. Multa, exclusão, suspensão, censura. Multa, exclusão, suspensão, censura. Pessoal, não podem esquecer disso pro dia da prova da OAB. Não tem como errar, porque são só estas as sanções que nós temos hoje atribuídas ao profissional. Não foge disso. Primeiro, professor, lembrem-se, para atribuir toda e qualquer sanção, eu tenho que ter um procedimento disciplinar. Certo, pessoal? Então, nós temos atos hoje regulamentados por lei para que eu possa vir a ser condenado em uma determinada sanção. Salvo alguns casos excepcionais que à frente iremos trabalhar. Lembrando aqui, pessoal, que para que a gente não necessite gravar todo o artigo 34 do Estatuto da OAB, que perfaz mais de 20 espécies de incisos, atribuindo quais são os atos que o advogado faz e que ele venha a responder por eles, guarde aquele outro método bastante simples que vocês já decorreram aí de todos os cursinhos da vida ou da própria faculdade, que é o método o quê, pessoal? Frick, fique. Aqui, pessoal, muito fácil. Eu vou decorar as suspensões e aqui eu vou decorar o quê, pessoal? As exclusões, tá? Por que isso, professor? Em vez de eu ficar perdendo tempo lá decorando mais de 20 incisos do artigo 34, o que eu quero que vocês fixem? Frick tem dinheiro. Por que Frick tem dinheiro, professor? Por que o FIC não tem dinheiro? Porque ele é fraco. FIC não tem dinheiro, mas Frick tem. A partir de agora, abriu uma questão da OAB, falou em dinheiro, falou em vantagens financeiras, galera, é suspensão. Então, o cifrão vai ser suspensão, tá, galera? Cifrão é igual a suspensão. O advogado não passou a par do cliente, suspensão. O advogado tirou um dinheirinho, suspensão. O advogado teve vantagem no processo financeiramente, suspensão. Galera, vantagem financeira, suspensão é... Vantagem financeira, dinheiro é suspensão. Não tem como errar. É até legal quando ele fala, ó, que vê dinheiro. Ele já vai lá e marca, vou para a próxima. 36 agora, mais uma, então tô quase chegando lá. Então, galera, cifrão é igual a suspensão. Única exceção para vocês levarem para casa. Artigo 34.3. Artigo 34.3, pessoal, vamos falar de suspensão, mas... desculpe, vamos falar de dinheiro, mas não é suspensão. Artigo 34.3. É o tal do agenciamento de causas. Agenciamento de causas. O artigo 34.3. Agenciamento de causas. Onde advogado participará dos honorários a receber. Agenciamento de causas, onde o advogado participará dos honorários a receber. Galera, é a única frase que vocês têm que guardar de dinheiro na prova lá. Não caiu agenciamento de causas, onde o advogado participará dos honorários a receber?
é suspensão. Se caiu o 34.3, o agenciamento de causas onde o advogado participará dos honorários a receber ou a perceber, vai ser uma censura. É a única exceção que eu tenho ao meu cifrão, tá, galera? Cifrão sempre igual a suspensão, salvo 34.3, que é censura, tá? Então, por isso que, quando nós falamos em dinheiro, ele está aqui dentro do FRIC. Por quê, galera? É suspensão. Cifrão é igual a suspensão. Ligue o carro, desligue o som e sai cifrão é igual a suspensão. Cifrão é igual a suspensão. Você não vai esquecer no dia da prova. 3, pessoal. Lembrem-se, por que FRIC? São as iniciais dos incisos hoje que trabalham com os critérios de suspensão. Primeiro deles, fraude à lei. Ou seja, fraudar lei, galera, fraudar lei é suspensão do profissional. Se tiver lá na sua prova assim, fraudar jurisprudência. Fraudar jurisprudência é a mesma coisa que fraudar lei, pessoal? Porque tem uns que falam assim, jurisprudência é lei. Fica esperto, tá? Pegadinha pode cair na prova, né? Que você tá lá já tenso já. Galera, que é fraudar lei. Não é jurisprudência, tá? 2. R de reter os autos. Retenção dos autos. De vez em quando acontece, tá no escritório, chega o oficial de justiça lá, né? Mandadozinho lá de busca e apreensão dos autos, né? Que você não entrega. Retenção indevida dos autos, galera. Pode ocorrer a suspensão do profissional. Pessoal, dizendo isso de forma bem clássica, tá? Existe todo um processo disciplinar para que a gente chegue a esse resultado. Porque o aluno pensa lá, cai uma questão, pronto, reteve indevidamente os autos, já chega lá, você está suspenso. Não é assim, pessoal. Abre-se um procedimento que também devemos estudar com todas as regras para que tenhamos uma decisão condenatória atribuída a esse profissional. E nós temos a inépcia profissional. Inépcia profissional. Inépcia, perder prazo, abandono de processo. Tipo, você entrou no processo do cliente e esqueceu. Aí não fez prazo, não fez nada. Um dia o juiz mandou ofíciozinho lá pro OAB, né? Tomar as devidas providências. Aí, creu, né, pessoal? Se for julgado e condenado, você sofrerá uma suspensão. C. Conduta incompatível com a advocacia. Chegar alcoolizado em uma audiência, pode se destacar uma. Você já viu algum advogado chegar alcoolizado na audiência? Meio... né? Pessoal, como que a gente vai gravar condutas incompatíveis com a advocacia? Artigo 34, parágrafo único. Todas as vezes que estiver falando sua prova de cachaça e drogas, conduta incompatível, grave dessa forma, cachaça e drogas, é mais fácil. Cachaça e drogas. Que lá fala bonito, né? Entorpecente. Não, galera, que o trem é vulgar mesmo. Cachaça e drogas, galera, conduta incompatível. Falou de cachaça e drogas na sua prova, suspensão do profissional. Essa suspensão aqui, galera, fiquem atentos, hein? Ela pode ser de 30 dias a 12 meses. Tá? 30 dias a 12 meses. 30 dias a 12 meses. Rapidinho aqui, galera. No FRIC nós teremos a exclusão. Exclusão. São 3 itens, pessoal. F de falsa prova de requisitos. Professor, tem gente que falsifica documento para tirar o OAB? Ixi, um monte. Até eu achei legal no Mercado Livre. Você viu aquela vez que estavam vendendo a carteirinha da OAB lá? Vocês viram? Tava vendendo. Você pedia lá, mandava os dados e mandava para você a carteirinha. Se fosse assim, era bom, né? Eu achei interessante, cara, que eu vi lá vendendo carteirinha. Aí depois, viu, deu aquela polêmica, apareceu nos jornais, aí excluíram. Tava vendendo carteirinha pronta lá, você mandava os dados. Rodar, legal, né, professor? Não é isso, pelo menos pra me guardar de lembrança. Faz isso não, tá, pessoal? Falsidade ideológica. A professora Laila, né, que dá no já de penal. Isso é crime, né? Pelo amor de Deus. Então, falsa provas de requisitos. Gera exclusão da OAB, né? E, pessoal, falta de idoneidade moral. Por que a gente coloca aí aqui? Inidoneidade moral. O que é isso? Falta de idoneidade moral, tá?
Isso aqui bate sempre na tecla quando você vê aquelas reportagens. Fulano de tal perdeu a sua OAB porque foi comprovado a falta de idoneidade moral, tá? E por último, pessoal, nós temos o quê? Crimes infamantes. Crimes contra a fama, crimes contra a honra. Os crimes infamantes, quando detectados, poderá haver uma condenação atribuída a esse profissional, fazendo com que ele seja o quê, pessoal? Excluído da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Notem, pessoal, que aqui para a gente ir embora e fechando o nosso estudo de hoje, tudo que sobra do FRIC FIC com dinheiro, nós teremos uma censura, tá? Então, galera, matou aqui a suspensão, matou os critérios de exclusão, FRIC FIC com dinheiro, eu tenho a sobra na censura. Então, fraudar jurisprudência é o quê, pessoal? Censura, porque não está no FRIC, não está no FIC e também não é dinheiro, tá? Outra coisa, rapidinho para a gente ir embora. Não esqueça, pessoal, que aqui eu tenho o MESC, certo? Eu falei então de exclusão, eu falei de suspensão e eu falei de censura. Só faltou o quê? A multa. Por que a gente deixa a multa por último? Multa é agravante e multa, lembre-se sempre, pessoal, ela é acessório. Ela sempre acompanha o principal. Como assim? Nunca aplicarei, no caso concreto, somente multa ao profissional. Ela vai estar em conjunto com a suspensão ou com a censura, tá? Então, multa sempre vai namorar ou com a suspensão ou com a censura para que ela possa ser aplicada. Beleza, galera? Vamos findar por aqui hoje.